Existe um silêncio na madrugada que, em vez de repouso, traz um eco de ansiedade. É o exato momento em que o mundo silencia de vez, e você se depara com aquela sensação crua, visceral, de que algo grita por dentro, mas você não sabe o quê. É comum que a mente, buscando um rótulo, nos diga que é insônia, nos empurre para a tela do celular ou para a ruminância das preocupações do dia seguinte. Mas quando o relógio marca 3h33, essa vigília inesperada, essa solidão que se instala, é muito mais do que um problema de sono. É um encontro forçado, um chamado interior que a alma faz. Você já se perguntou por que, justamente nesse horário, a dor parece maior, a preocupação mais urgente e o medo de estar desconectado do seu propósito se torna quase palpável? A verdade é que, durante o dia, usamos nossa máscara social, a personalidade que construímos para o mundo. Usamos o trabalho, as conversas, o movimento incessante como verdadeiras defesas para não sentirmos o que realmente somos. Mas quando a luz se apaga e a personalidade condicionada está exausta demais para manter a performance, as defesas do nosso ego desabam. A plateia se foi. A mente, cansada, não consegue mais abafar a voz sutil da nossa essência, e o eco da ansiedade silenciosa emerge. É o momento em que a dor da verdade vem à tona. Cláudio Naranjo, com sua sabedoria profunda, nos ensinou que a neurose é fundamentalmente uma perda de contato com o ser. O despertar às 3h33, portanto, é a quebra desse esquecimento. Não é um defeito, mas sim uma voz da nossa alma tentando nos mostrar feridas que o tempo não curou. Um grito de socorro que clama por alinhamento. É a sua própria frequência interna, clamando por ser vista, por ser integrada, indicando que há um bloqueio inconsciente ou um trauma sutil que precisa ser acolhido e transmutado. Esse horário, na visão de Stanislav Grof, pode ser um ponto de inflexão psíquico, uma tentativa da psique de nos guiar para a cura, rompendo a barreira do que está recalcado, algo que ele chamava de emergência espiritual. A ansiedade que sentimos nesse horário não é o seu inimigo, é a sua resistência ao que chamamos de vazio fértil. É o medo de encarar o silêncio primordial que existia antes de o mundo começar a nos moldar e a desalojar nossa energia. A busca por uma resposta mágica, um número de anjo, é apenas mais uma fuga, uma tentativa do nosso intelecto de rotular e controlar uma experiência mística para matá-la. Neste mergulho profundo, vamos desvendar por que esse horário se torna um portal de vulnerabilidade. Você aprenderá a neurociência sutil por trás dessa vigília e o que realmente fazer às 3h33 para transformar esse medo e essa solidão em um ritual de presença radical. Vamos lhe dar o caminho para reprogramar esse estado de alta sugestionabilidade, realinhando sua frequência e manifestando a paz interior inabalável que você busca. Não apenas informações, mas um caminho para a cura, a autoconsciência e a libertação da alma. Inspirados pelos profundos ensinamentos de Cláudio Naranjo e pela visão de mentes como Stanislav Grof e Bruce Lipton, você terá a clareza para sair do piloto automático e começar a jornada de volta para si mesmo, atraindo a vida que você realmente merece. Quando seus olhos se abrem na escuridão, exatamente às 3h33, algo muito mais profundo do que uma simples interrupção do sono está acontecendo em seu corpo e em sua psique. Existe um fenômeno biológico sutil que os antigos chamavam de a hora do lobo e que a ciência moderna começa a mapear com precisão. Nesse exato momento da madrugada, ocorre uma queda natural e acentuada nos níveis de melatonina, o hormônio que nos mantém em sono profundo, e inicia-se um ciclo muito sutil e silencioso de cortisol. Neurocientificamente, seu cérebro entra em um estado de extrema vulnerabilidade química. Ele está despido das proteções hormonais que garantem o repouso absoluto, mas ainda não possui a armadura de adrenalina e estímulos que você veste para enfrentar o dia. Espiritualmente, isso significa que o seu personagem diurno, aquele que sabe lidar com o mundo, que tem respostas prontas e sorrisos treinados, está completamente desligado. Cláudio Naranjo, com sua visão penetrante sobre a natureza humana, nos lembrava constantemente que passamos a maior parte de nossas vidas performando o que ele chamava de mentira do caráter.
Durante o dia, você veste seu eneatipo, sua máscara social. Você é a mãe incansável, o profissional eficiente, o amigo que sempre escuta, o pilar de força da família. Essa máscara é útil, ela nos protege, mas ela não é quem somos na essência. Às 3h33, no entanto, a plateia foi embora. O palco está vazio e as luzes se apagaram. Quem sobra na cama quando não há ninguém para aplaudir ou julgar? O desconforto profundo, aquele aperto no peito ou o nó na garganta que você sente nesse horário, não é medo do escuro lá fora, mas o medo do encontro com o estranho que vive dentro de você. Sua própria essência, que foi negligenciada em nome da sobrevivência social. É por isso que a sensação de desamparo é tão real nesse horário. Você acorda e a armadura não está lá. Você acorda e as defesas do ego, que durante o dia justificam suas dores e racionalizam seus sentimentos, estão exaustas demais para funcionar. O que resta é a verdade nua, a dor da verdade, que Naranjo descrevia como o primeiro passo para a cura real. O silêncio da madrugada retira os ruídos que usamos para não ouvir a nós mesmos. Sem as distrações do trabalho, sem as notificações do celular, sem a conversa fiada, você é obrigado a sentir a temperatura exata da sua alma. E muitas vezes percebemos que ela está fria, solitária e pedindo por um reencontro. A reação imediata e instintiva da maioria de nós é tentar voltar a dormir a todo custo, virar para o lado, fechar os olhos com força ou buscar o celular para fugir daquele estado. Mas precisamos entender que essa luta frenética para apagar a consciência é na verdade uma fuga. É o medo visceral de encarar o que Naranjo chamava de vazio interior, sem os narcóticos habituais do nosso dia a dia. Não queremos ficar a sós com esse vazio, porque não fomos ensinados a ver sua fertilidade. Fomos ensinados a temê-lo. Tentar forçar o sono nesse momento é como tentar fechar a porta na cara de um mensageiro que traz a carta mais importante da sua vida, apenas porque a mensagem veio num envelope escuro e assustador. A insônia, aqui, não é a doença. A insônia é a resistência em aceitar o convite para olhar para dentro sem filtros. Quando o relógio brilha na escuridão e os dígitos 333 se revelam, a tentação de buscar um significado imediato é quase irresistível. A mente inquieta com o silêncio corre para encontrar uma boia de salvação em interpretações mágicas, procurando desesperadamente por números de anjo, sinais de sorte ou mensagens codificadas de seres alados. No entanto, é preciso muita coragem para admitir que essa busca frenética por respostas externas não é necessariamente um ato de conexão espiritual, mas uma armadilha sutil do ego. Cláudio Naranjo nos alertava sobre o perigo de buscarmos uma autoridade fora de nós mesmos, o que ele chamava de patriarcado interior. Ao olharmos para fora em busca de um anjo que nos salve ou de um sinal que nos valide, estamos, na verdade, evitando olhar para dentro, para a nossa própria autoridade e para a nossa própria dor. Estamos tentando encontrar um pai ou uma mãe mágica que resolva a angústia de estarmos sós, perpetuando uma dependência que nos afasta da verdadeira autonomia do ser. É compreensível que no auge da ansiedade noturna, a mão se estenda automaticamente para o celular. A luz azul ilumina o rosto e os dedos digitam rapidamente no Google. Significado de acordar às 3h33. Mas perceba o que esse gesto realmente significa. Buscar uma definição pronta, um rótulo embalado que diga "você está sendo protegido" ou "a sorte está vindo", é uma tentativa do intelecto de capturar uma experiência mística viva, matá-la e colocá-la em uma caixa segura onde ela não possa nos ferir. O intelecto quer controle, a alma quer verdade. Ao tentar rotular o mistério com uma explicação simplista, perdemos a oportunidade de sentir a textura real daquele momento. Transformamos um convite sagrado para o aprofundamento em mais um dado de informação superficial, silenciando a oportunidade de autoconhecimento profundo que a vida nos ofereceu naquele instante de vigília. A verdadeira mensagem desse despertar não está na numerologia nem na coincidência dos dígitos. O sinal não é o número, o sinal é o seu estado de alerta.
O universo não funciona como um aplicativo de mensagens que lhe envia um texto codificado. O universo opera através de ressonância e frequência. Se você acordou, é porque sua alma está gritando através do silêncio aquilo que você se recusa a ouvir durante o barulho do dia. É a sua própria essência batendo na porta da consciência, pedindo atenção para o que foi reprimido, para as emoções que não foram digeridas e para a vida que está sendo vivida no piloto automático. O despertar às 3h33 é, na verdade, um pedido de socorro da sua própria profundidade, clamando para que você pare de buscar sinais lá fora e comece a decifrar a linguagem esquecida do seu próprio coração. Enquanto seu corpo permanece imóvel sob os lençóis, sua mente muitas vezes inicia uma maratona exaustiva, revisitando diálogos, revivendo falhas e antecipando catástrofes futuras. É preciso compreender que o que ocorre nesse instante não é um ataque aleatório dos seus pensamentos, mas o retorno inevitável de tudo aquilo que você engoliu sem mastigar nas últimas 16 horas. Cláudio Naranjo falava com precisão cirúrgica sobre a nossa incapacidade de realizar uma verdadeira digestão emocional. Durante o dia, bombardeados por exigências e distrações, nós consumimos emoções, engolimos frustrações e ignoramos pequenos lutos, empurrando tudo para o fundo do estômago psíquico. Às 3h33, a indigestão se manifesta. O porteiro da consciência, que durante o dia barra a entrada desses sentimentos incômodos, adormece. E a sombra, aquele depósito de tudo o que negamos em nós mesmos, como descreveu Carl Jung, finalmente encontra a porta aberta para entrar. O lixo psíquico que acumulamos precisa ser visto, e ele escolhe o silêncio da madrugada para se apresentar, não para nos torturar, mas porque é o único momento em que estamos quietos o suficiente para perceber o peso que carregamos. É fundamental, portanto, que você comece a reenquadrar essa vigília noturna. Se a sua mente dispara em preocupações, não lute contra ela, pois a resistência apenas alimenta a tensão. O que você chama de insônia pode ser visto sob uma ótica mais profunda, como um chamado urgente da sua própria psique para uma limpeza necessária. Imagine que sua mente é uma casa e que, durante o dia, você manteve todas as janelas fechadas enquanto a lareira das emoções queimava. A fumaça tóxica se acumulou. O despertar na madrugada é o momento em que as janelas se abrem abruptamente. Os pensamentos caóticos que surgem não são você. Eles são apenas as nuvens de fumaça, as nuvens tóxicas que finalmente estão encontrando o caminho da chaminé para sair. Deixe-os passar. Não tente segurá-los, analisá-los ou resolvê-los. Entenda que o processo de cura, muitas vezes, envolve permitir que a febre emocional suba para que a infecção possa ser combatida e expelida pelo sistema. Para navegar essa tempestade sem se afogar nela, existe uma mudança sutil, mas poderosa, na forma como você dialoga consigo mesmo no escuro. Normalmente dizemos, eu estou preocupado, ou eu estou ansioso. E ao usar a palavra eu, colamos nossa identidade à emoção, tornando-nos a própria ansiedade. A prática de cura aqui é o exercício da não identificação. Experimente no silêncio do seu quarto mudar a narrativa interna. Em vez de afirmar a posse da dor, diga suavemente para si mesmo: há uma preocupação passando por aqui agora. Ou, existe uma sensação de ansiedade visitando este corpo. Ao fazer isso, você cria um espaço sagrado entre quem você é, a consciência testemunha, e o que você sente, a emoção passageira. Você deixa de ser a tempestade e passa a ser o céu que a observa, vasto e intocado, permitindo que a sombra se integre sem que ela precise destruir a sua paz. É fundamental que compreendamos a arquitetura invisível do seu cérebro neste exato momento. Quando você desperta na calada da madrugada, sua mente não salta imediatamente para o estado de alerta total. Ela flutua em uma zona crepuscular, um território fronteiriço entre o sono profundo e a vigília. A neurociência nos revela que, nesse horário, seu cérebro transita predominantemente entre ondas teta e alfa. Isso significa, em termos práticos, que você não está apenas acordado. Você está literalmente em um estado de hipnose natural. As barreiras críticas da mente consciente, aquelas que filtram o que é verdade e o que é mentira durante o dia,
estão rebaixadas. Você se encontra em um estado de pureza neurológica e de altíssima sugestão, onde a porta do subconsciente está escancarada, sem guarda e sem filtro. O grande perigo, e talvez a maior tragédia silenciosa desse despertar, é o que fazemos com essa abertura. Se você utiliza esse estado de alta permeabilidade para ruminar seus fracassos, para repassar a lista de suas dívidas ou para alimentar a solidão que sente, você não está apenas pensando, você está se auto-hipnotizando para o sofrimento. Como a mente crítica está desligada, cada pensamento de medo que você cultiva às 3h33 da manhã desce direto para a raiz do seu ser, implantando-se como uma verdade absoluta. Você está, sem perceber, usando a potência do seu próprio cérebro para gravar a depressão e a ansiedade no tecido da sua realidade, transformando pensamentos passageiros em crenças celulares profundas que ditarão o seu comportamento no dia seguinte. No entanto, existe uma esperança luminosa nessa plasticidade da madrugada. Se compreendermos que a mente subconsciente é um solo fértil que aceita qualquer semente sem julgamento, podemos mudar o que plantamos. Bruce Lipton, ao unir a biologia à espiritualidade, nos lembra que somos os programadores de nossa própria biologia através da percepção e da crença. A madrugada oferece a chance rara de reescrever o código. Em vez de regar o trauma com a repetição do medo, podemos usar esse estado maleável para implantar a cura. O silêncio deixa de ser um palco para o terror e torna-se um laboratório de alquimia interior, onde a intenção consciente, mesmo que suave, tem o poder de reprogramar anos de padrões emocionais nocivos. O segredo não é lutar para dormir, mas cuidar sagradamente do que você coloca nesse espaço vazio, pois é nele que a sua realidade está sendo desenhada. Existe um erro invisível, mas devastador, que quase todos nós cometemos nesse encontro noturno com a consciência: a tentativa desesperada de resolver a vida no escuro. Mal sabemos que, nesse horário, o nosso lobo frontal, ou seja, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela lógica, pelo planejamento e pela razão complexa, está operando com sua energia mais baixa. Biologicamente, seu centro de comando lógico está de folga. Tentar analisar planilhas financeiras, desfazer nós de relacionamentos complexos ou planejar o futuro às 3h33 da manhã é, biologicamente, ineficiente e emocionalmente desastroso. É como exigir que um computador lento e sobrecarregado resolva a equação mais difícil da sua vida. Apenas gera calor, exaustão e o profundo sentimento de que nada flui em sua vida. O problema se agrava porque, enquanto o centro da razão está enfraquecido, o centro emocional do medo está em plena atividade. Nesse momento de baixa regulação, tudo o que o seu inconsciente joga na tela da sua mente é visto através da lupa do medo. O que durante o dia era um pequeno desafio, na madrugada se transforma em um desastre insolúvel. A preocupação com as finanças vira a certeza da falência. A dúvida em um relacionamento vira a convicção do abandono. É o seu ego aterrorizado tomando o controle da narrativa, e o peso da preocupação é sentido como se fosse o peso do mundo real. Essa amplificação emocional faz com que o sentimento de ansiedade e desamparo se torne uma prisão da qual parece impossível escapar, convencendo você de que é tarde demais para qualquer mudança. Para quebrar esse ciclo vicioso, precisamos de um ato de autonomia e de um limite claro contra esse ego aterrorizado. A técnica que propomos não é ignorar a preocupação, mas sim praticar o que chamamos de adiamento consciente. Quando a mente trouxer um problema urgente, você não deve lutar contra ele, nem tentar resolvê-lo. Você deve simplesmente reconhecê-lo. É um ato de presença consciente. Você, com compaixão, diz ao seu cérebro: eu ouço esta preocupação, eu a vejo, ela é real. Mas o departamento de resoluções e o córtex pré-frontal só abrem e funcionam de forma eficiente às 8h da manhã. Você devolve a preocupação à sua caixa com a promessa de que ela será analisada com lucidez na hora certa. Isso não é ignorar, é colocar um limite no ego, reassumindo o controle sobre o seu estado interno e negando que a madrugada seja o palco para as suas catástrofes.
Depois de reconhecer que a dor da madrugada não é um erro, mas uma mensagem, precisamos de uma ferramenta que vá além da mente. Cláudio Naranjo, profundamente influenciado pelas terapias corporais de Wilhelm Reich, ensinava que a neurose e os traumas não curados não residem apenas em nossas ideias. Eles se ancoram em nossos músculos, em nossa postura, criando o que chamamos de couraça somática. Se você está acordado às 3h33, é porque essa couraça, essa armadura muscular, está tensionada e gritando. O primeiro movimento de cura que você pode fazer é simples, mas radicalmente transformador. Localize a tensão. Sem sair da cama, faça um escaneamento lento e amoroso de seu corpo. Onde está a contração? Está na sua mandíbula, que você cerrou durante o dia? Está no seu plexo solar, que parece um nó de ansiedade? Está nos seus ombros, curvados sob o peso de preocupações que não são suas? Pergunte ao corpo, com a presença consciente, onde ele está guardando a dor que sua alma tentou calar. O passo seguinte é o mais contraintuitivo e difícil de aceitar. Você não deve lutar para relaxar. A tentativa de forçar o relaxamento é, muitas vezes, apenas uma tensão oposta, um último esforço do ego para controlar o que está sentindo. Em vez disso, a verdadeira libertação surge do ato de render-se à sensação. Simplesmente coloque toda a sua atenção, a sua intenção elevada, no ponto de aperto que você localizou. Não tente fazê-lo ir embora. Apenas sinta a dor, o calor, a rigidez, o formigamento, sem julgamento e sem a necessidade de nomear. Sinta a tensão da mandíbula como pura energia estagnada. Nesse espaço de acolhimento vulnerável, a antiga máxima se revela verdadeira. O que você sente se cura. Ao dar permissão total para a dor existir sem resistência, você retira o combustível do drama psicológico e transforma o medo em pura consciência. A terceira e fundamental etapa é a respiração da aceitação. É a ponte entre a sensação física e a transmutação energética. Enquanto mantém sua atenção suavemente ancorada no ponto de tensão, o nó no estômago, o aperto no peito, comece a respirar dentro desse desconforto. Não é uma respiração forte, mas profunda, calma e ritmada. Imagine que a sua respiração é o ar entrando no ponto contraído, não para forçá-lo a se abrir, mas para dar espaço, para criar uma margem de segurança ao redor da dor. Essa prática simples comunica ao seu sistema nervoso que você não está mais fugindo. Você está ali, presente, vibrando a compaixão, permitindo que a energia aprisionada naquele músculo ou órgão comece a fluir suavemente, dissolvendo a dissonância e transformando a dor em força vital. Em meio à escuridão e ao silêncio, talvez o sinal mais perturbador do despertar às 3h33 seja o coração acelerado. Você não está correndo, não há perigo imediato, mas seu coração bate com um ritmo que parece caótico e descompassado. O que está acontecendo aqui é uma profunda dissonância vibracional, uma falta de coerência entre o ritmo elétrico do seu coração e a atividade do seu cérebro. A ciência já reconhece o coração como um segundo cérebro, emitindo campos eletromagnéticos que afetam todo o seu sistema. Quando você está sob estresse emocional não processado ou carregando dores ocultas, o padrão dos seus batimentos se torna irregular, espinhoso e caótico. É a sua energia vital, o seu fluxo, manifestando a urgência e a tensão interna que a mente tentou negar durante o dia, impedindo que a frequência de cura se instale. O coração que dispara de repente é o alarme do seu sistema nervoso autônomo. Ele indica que o sistema nervoso simpático, responsável pela reação de luta ou fuga, foi disparado pelo seu subconsciente, como se um tigre estivesse prestes a pular na cama. Essa reação de sobressalto, mesmo na ausência de ameaça real, é a manifestação física da ansiedade silenciosa que paralisa, aquele medo profundo e não nomeado que se aninha em nós. O corpo reage a memórias não curadas, a traumas antigos que o cérebro emocional ainda interpreta como presentes. Ele tenta, desesperadamente, te salvar de um perigo que só existe dentro de você, consumindo sua energia vital nesse ciclo de pânico noturno. Para resetar esse sistema,
e retomar o controle, não devemos usar a mente para tentar acalmar a mente, pois a lógica, como vimos, está ineficiente nesse horário. O caminho é o ritmo. A respiração é a ponte mágica que comunica diretamente com o nervo vago, o principal regulador do sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso e pela calma interior. A chave é o alinhamento. Comece a respirar de forma lenta, profunda e rítmica. Inspire contando até 5 e expire contando até 5. Ao fazer isso, você está enviando uma mensagem clara e inconfundível para o seu sistema. Não há perigo. O mundo está seguro. A batalha acabou. Essa simples prática de coerência cardíaca é uma tecnologia da alma que pacifica o nervo vago, desarma o estado de luta e suavemente eleva e alinha sua frequência vibracional com a paz que você busca. O despertar no meio da noite, quando as luzes da cidade estão apagadas e o mundo parece ter parado de respirar, é, em essência, um ensaio de morte. Cláudio Naranjo, em seus ensinamentos sobre o caminho do autoconhecimento, frequentemente aludia à necessidade de morrer para o ego, para que pudéssemos nascer para o ser, a nossa verdadeira essência. A madrugada oferece esse laboratório de desapego forçado. Você está fora do tempo social, fora da sua identidade de performance e confrontado com a quietude mais absoluta. O mundo parou e você está só. Essa pequena morte é um momento em que a estrutura do ego, que se alimenta de reconhecimento e de movimento, entra em colapso momentâneo, abrindo um portal para a consciência expandida. A angústia que sentimos às 3h33 é, em sua raiz mais profunda, o medo existencial da solidão, o temor de estar sozinho mesmo cercado de pessoas. O ego interpreta esse vazio como abandono, como um sinal de que estamos desconectados do propósito da vida. Mas é vital que façamos a transmutação entre o medo da solidão, o estado de carência e isolamento, e a plenitude da solitude, o estado de completude e presença. A solitude é o espaço sagrado e necessário para o reencontro com a sua essência. É o único lugar onde o divino pode falar com você sem a interferência do ruído externo. Se você não consegue estar bem a sós no escuro, é porque a sua essência ainda não foi aceita como sua melhor companhia. A prática de transmutação convida você a resignificar esse espaço. Em vez de se sentir abandonado pelo mundo, sinta-se acolhido pelo silêncio primordial que existia antes do seu nascimento e que perdurará após o fim da sua forma atual. Transforme a escuridão do seu quarto em um santuário, um útero de renascimento diário. Ao aceitar a solidão como solitude, você não apenas pacifica o medo, mas também cultiva um porto seguro emocional dentro de si, encontrando a paz interior inabalável que não depende das circunstâncias externas. Essa é a verdadeira libertação. Reconhecer que o medo da morte e da solidão é apenas o medo da sua própria imensidão. O corpo humano é um livro de história incrivelmente honesto, e às 3h33 da manhã, ele pode começar a revelar seus segredos mais sutis, especialmente através de mudanças térmicas inesperadas. Talvez você sinta um calor súbito, uma onda de calor que não tem a ver com a temperatura do quarto, ou, ao contrário, um frio inexplicável que parece vir de dentro dos ossos. Esses sinais sutis não são aleatórios. Eles são o seu sistema nervoso autônomo tentando desesperadamente regular a energia interna. Podem indicar que uma emoção reprimida está sendo processada ou até mesmo que a energia estagnada de um trauma antigo está sendo liberada e movimentada pelo seu corpo. O corpo está tentando se curar e está usando o único momento em que a mente consciente está vulnerável para realizar essa faxina energética. Ao sentir essa oscilação de temperatura, você está testemunhando a febre da alma. O corpo está, de fato, queimando algo. Em vez de correr para a solução externa, a água, o cobertor, ou em casos mais leves, o remédio, você é convidado a fazer uma pausa e uma pergunta de ouro para o seu corpo. O que você está queimando? Que raiva antiga ou paixão reprimida está tentando emergir? Muitas vezes o calor súbito é a raiva que não pudemos expressar. O frio, a tristeza profunda que foi congelada. Honrar essa febre
Essa atividade interna é o primeiro passo para permitir que a transmutação aconteça. Não lute contra o fogo. Apenas observe-o e acolha-o, pois ele está limpando o que precisa ser limpo. A escuta ativa corporal nesse momento é crucial. Cláudio Naranjo, assim como Gabor Maté, sempre ressaltou que o corpo guarda a história que a mente tentou editar, e a dissonância entre o que você pensa e o que você sente se manifesta em sensações físicas. Às 3h33, a edição da mente falha, e a história real do trauma e dos padrões de comportamento que o aprisionam emerge. Seu corpo está revelando que existe uma energia bloqueada, um grito que ele está tentando soltar. Permita-se sentir. Sua cura começa quando você confia no corpo como um mensageiro fiel, e não como um inimigo a ser silenciado. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada, o ato de rendição consciente, que transforma a vigília em um ritual sagrado. A primeira e talvez a mais difícil disciplina é: não pegue o celular. A luz azul da tela não apenas destrói o ciclo da melatonina, prejudicando sua biologia, mas o que é muito pior, o celular é a chupeta do ego. Ele é a ferramenta imediata de fuga, a distração rápida que evita que você encare o vazio fértil da madrugada. Ao buscar o celular, você interrompe o fluxo de cura que o universo e sua alma estavam tentando iniciar. Deixar o celular de lado é o seu primeiro e mais poderoso ato de autonomia e de presença consciente. É a declaração de que você está pronto para ser o protagonista da sua história, e não mais um refém da distração. O segundo passo é um aterramento físico e energético. Sente-se no escuro. Mova-se da posição deitada para uma posição vertical e consciente, ainda que na cama. Coloque os pés no chão, sentindo a solidez do piso abaixo de você, o que instantaneamente ajuda a religar seu corpo ao momento presente. Essa mudança de postura de horizontal inconsciente para vertical, alerta consciente, é um sinal para todo o seu sistema de que você está saindo do modo pânico reativo e entrando no modo de observação introspectiva. Não acenda luzes que possam quebrar a quietude do ambiente. Use o silêncio e a escuridão como seu laboratório e seu santuário, honrando o mistério da noite. E por fim, o ato mais profundo de reprogramação e libertação. Faça a pergunta de ouro. Em vez de permitir que o ego atormentado formule a pergunta "Por que estou acordado?", que só gera respostas de culpa e fracasso, troque a qualidade da sua investigação. Pergunte suavemente para o seu corpo e para a sua alma: o que em mim quer ser visto agora? Não tente analisar a pergunta. Fique nela como se fosse um mantra silencioso. Essa é a prática da visão clara, vipassana, aplicada à insônia. A resposta não virá em palavras lógicas, pois o centro da razão está de folga. Ela virá como uma sensação de clareza, uma emoção que finalmente flui, tristeza, raiva, alívio, ou um insight que dissipa o nevoeiro. Ao se render à pergunta sem exigir resposta imediata, você permite que a energia bloqueada se mova, e nesse movimento, o sofrimento se esvai. Essa é a verdadeira intenção elevada que transforma o tormento da madrugada em cura profunda. A jornada que fizemos nesta madrugada não tem como objetivo final apenas devolver você ao sono, embora o descanso seja uma consequência natural da paz reencontrada. O verdadeiro propósito desse trabalho interior é a integração profunda entre a sua sombra noturna e a sua luz diurna. Cláudio Naranjo nos ensinava, com sua habitual lucidez, que não buscamos a iluminação para vivermos isolados em uma caverna ou escondidos sob os lençóis de uma cama segura, mas para sermos pessoas íntegras e completas no meio do mercado de trabalho, nas reuniões de família e nos desafios dos relacionamentos. O trabalho sagrado que você realiza às 3h33, ao acolher a sua dor e ouvir a sua essência, é o combustível que permitirá que você acorde na manhã seguinte não mais como um ator vestindo uma máscara pesada, mas como um ser humano mais autêntico, mais leve e verdadeiramente conectado com o seu propósito. A cura que acontece no escuro é a semente da força que florescerá à luz do dia. Esse despertar noturno é, em última análise, um portal de acesso forçado e poderoso ao agora, conceito tão bem explorado por Eckhart Tolle
e que ressoa profundamente com a visão de presença de Naranjo. A sua mente, em seu estado habitual de neurose, deseja escapar para o futuro através da preocupação ou para o passado através do arrependimento. Mas o seu corpo, com sua respiração e suas sensações, vive eternamente no presente. O sofrimento psicológico precisa do tempo, do passado e do futuro para sobreviver. Se você conseguir, na quietude da madrugada, ancorar sua consciência apenas no sentir do corpo, neste exato momento, o sofrimento cessa, pois ele não encontra solo para criar raízes. Às 3h33, deixam de ser a hora do medo e tornam-se a hora da verdade, o único momento em que você é puramente você, sem as histórias que conta a si mesmo. Por isso, deixo aqui um convite compassivo para a sua próxima vigília. Quando você acordar novamente no meio da noite e vir os dígitos brilhando no relógio, não sinta medo. Não se desespere achando que há algo errado com você ou com a sua energia. Respire fundo, sorria internamente para a sua própria alma e reconheça esse momento como um encontro marcado com a sua essência. Diga silenciosamente para si mesmo: estou pronto para ouvir. Transforme o susto em reverência e a insônia em ritual. Gostaríamos muito de saber como essa nova perspectiva ressoa com a sua experiência. Qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e fez sentido para a sua jornada? Deixe seu comentário abaixo. Sua partilha ajuda a construir este porto seguro para outros viajantes que também buscam respostas no silêncio da noite. Se este conteúdo trouxe luz à sua caminhada, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar recebendo nossos guias de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.